Então, essa questão de, sem a bola, ser um time mais consciente e mais sério do ponto de vista defensivo, isso faz parte do manual do Tite, né? É 50% do tal equilíbrio que ele menciona. E com a bola, se não foi brilhante, se não foi um jogo para encantar, se o Flamengo não teve uma movimentação ofensiva espetacular, com troca de passe, dominou o Cruzeiro por intermédio da posse, teve mais posse no estádio do adversário. Aí a gente precisa sim contabilizar a fragilidade do Cruzeiro. Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores. A gente consegue fazer certas leituras, né? Mais ou menos ali. Ontem a gente falava aqui sobre o comportamento, a reação, na verdade, dos jogadores do Botafogo na hora do apito final. Aquela celebração, né? Depois de ter ganhado do América fora de casa. Hoje, durante o jogo, a gente percebeu um Flamengo com jogadores envolvidos, ligados, falando entre si. Deu para ouvir o Tite na transmissão da televisão, falando muito com eles, né? Isso não é um indício de nada, além de uma maneira de trabalhar. Os outros técnicos também conversavam, também falavam com os jogadores. Mas a gente já percebe uma sintonia. Tem o dedo do Tite na organização no momento sem a bola? Tem. E eu acho que no comportamento dos jogadores, um bom sinal inicial desse trabalho que hoje deu seu pontapé. Até nessa questão do sem bola, é um time que sem bola voltava no 4-4-2, ou inicialmente com o Gerson aberto pela esquerda voltando e o Bruno Henrique fazendo a frente junto com o Pedro. Depois com as mexidas, Bruno Henrique voltando pela esquerda, com o Gerson ficando mais solto com o Pedro, depois o Everton Ribeiro. E aí quando o time tinha a bola, ele saía desse 4-4-2 para um 4-2-3-1, com os dois volantes, com o Maia e o Pulgar centralizados, e aí Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson e o Pedro mais à frente, com Wesley e Ayrton Lucas alternando um pouco a subida, até porque o Cruzeiro veio com o seu lado esquerdo com mais gente para atacar, né? Veio o Marlon, que é um lateral que sobe, e o Kaique, que é um lateral jogando de ponta para tentar usar o lado esquerdo como um lado mais agudo, já que o Wesley é um lateral que não marca tão bem assim, e o Flamengo começou com o Everton Ribeiro aberto pelo lado, e ele não volta tanto para marcar o Wesley. Então o Cruzeiro começou tentando explorar esse lado, com o Matheus Pereira, que é o meia pela direita vindo para dentro, e o lado esquerdo sendo o lado mais agudo. E aí o Tite mexeu peça, né? Trouxe o Gerson para a esquerda, trouxe para a direita, trouxe o Ribeiro para o meio. O Flamengo conseguiu controlar, o Cruzeiro não conseguiu mais agredir. E me chama muito a atenção que depois do 2-0, o Cruzeiro encontrou uma dificuldade gigantesca para reagir. No segundo tempo tentou pressionar, ficou mais exposto, mas o Flamengo conseguiu controlar bem as ações e por isso venceu. Até sobre isso, aliás, fã de esportes, estamos falando do jogo do Flamengo, a vitória contra o Cruzeiro. Tivemos também Atlético Mineiro vencendo o Palmeiras 2-0 no Allianz. A gente já vai falar, clima quente também no lado alviverde. A gente já vai falar sobre esse jogo, fã de esportes, mas André, a gente pontuava ontem, especialmente a questão do Z4. Quando eu falo Z4, não só a região ocupada pelos quatro que hoje estão no Z4, mas essa luta contra o Z4, do 13º Bahia para o 18º Goiás, 1 ponto. E ainda tem o Inter com 1 a mais. Então, 2 pontos separando o 12º do 18º. Tá trocação como poucas vezes a gente viu. E nessa faixa, é um detalhezinho para lá e para cá que muda tudo. E a gente tem visto já alguns times reagirem. E quando a gente olha em retrospectiva, o Cruzeiro, o momento deles foi aquela hora, sei lá, que o Pepa chega, eles tiveram alguns jogos de invencibilidade, mas hoje parece um dos mais, assim, atolados, assim, de não conseguir pontuar. Você está preocupado com a situação do Cruzeiro? Em termos da imagem deixada, talvez hoje o Cruzeiro seja o time que demonstra mais preocupação. A vitória que o Zé Ricardo teve, única até agora, foi contra o Santos, que até a noite de hoje era o time que parecia ter engatado e estar a caminho de uma situação mais tranquila na tabela. Não podemos mais dizer isso. Então, assim, o Vasco vinha de um jeito, perdeu para o Santos na Vila, levando 4 gols, depois se recuperou. É um campeonato de muita irregularidade lá embaixo. Qualquer equipe que consegue 2 vitórias seguidas, isso aconteceu com algumas delas, dá essa amostra. Vai sair. Talvez não seja assim, talvez seja uma precipitação a gente fazer esse tipo de afirmação, mas o Cruzeiro realmente preocupa pela sua inoperância, pela sua ineficiência. Hoje teve muita reclamação em relação ao Ronaldo, a torcida também criticou de maneira enfática, deu para ouvir na transmissão pela televisão o Rafael, goleiro.
eu fico perguntando o que o torcedor do Cruzeiro, que obviamente quer ver o seu time ganhando, quer afastar essa possibilidade de rebaixamento, mas para hoje, especificamente na noite de hoje, contra o elenco do Flamengo na estreia do Tite, o que o torcedor do Cruzeiro acha anormal numa vitória do Flamengo por 2-0? Então, algumas situações como a de hoje são absolutamente normais e naturais quando você olha um elenco, olha o outro. Ah, mas o Flamengo vinha mal, o ano inteiro é ruim. É, sim, mas olha quem joga em um lado e quem joga no outro e pensa num 2-0. Absolutamente normal, um reflexo da diferença técnica entre os times. Ô Zupa, você imagina que o Tite ele vai começar a repetir essa equipe com o Gabigol no banco de reserva? Ele já tinha falado isso em entrevista coletiva, na primeira entrevista, inclusive, de apresentação, que seria muito difícil ele colocar o Pedro, o Gabigol, porque tinha o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, a gente sabe, não vai sair do time. Vai continuar desse jeito, com o Pedro e o Gabigol? Eu imagino que com sim. Pedro e Bruno Henrique? Que nesse momento o Gabriel continua como reserva, né? Vamos lembrar que o Gabriel termina a passagem do Sampaoli como reserva também. E o indicativo assim, ele se justifica, né? A fase do Gabriel não é boa, os jogadores que entraram vêm aproveitando bem, o Bruno Henrique teve uma boa atuação, o Pedro teve uma atuação de regular para boa, fez o segundo gol do Flamengo de pênalti, teve uma finalização um pouco antes, e o outro lado, né? A outra ponta desse ataque, que começou com o Everton Ribeiro e depois... Ficou bom esse vídeo. Esse vídeo não tá disponível. Já acabaram com o rapaz já. Não pagaram a internet aí, ó. Arrebentou com tudo. Aí, tá feio. balancear, né? Se um dos meus pontas é um ponta bem agudo, o outro vai tentar ser um pouco mais construtor, especialmente em clubes, né? Na seleção ele trabalhava um pouco diferente, com 2 pontas mais agudos no segundo ciclo, mas no primeiro ciclo de Copa e nos últimos trabalhos de clube ele fazia esse balanço. E me chama a atenção, e isso é ruim para o Gabriel, a possibilidade de crescimento do Everton Ribeiro nesse contexto, porque o Tite gosta, porque o Everton é ótimo jogador e o Everton vem de atuações melhores nas últimas semanas. Isso complica para o Gabriel. E aí vai gerar uma outra discussão, que é o papel do Gerson. Porque o Gerson jogou hoje adiantado. Porque jogou Thiago Maia e Eric Pulgar. Porque o Arrascaeta estava no banco. E quando o Arrascaeta estiver full, ótimo, pleno, para exercer, para dar o seu show... Gerson, eles vão brigar pela mesma vaga? Ou o Gerson dá um passo atrás e ao meio campo com outra característica? Então acho que são respostas... E aí quem que sai? O Pulgar? Pois ou o Thiago Maia, quem tiver pior. Não, que Pulgar. Thiago Maia, sai, esse animal não tá jogando nada. Aí coloca o Gerson, igual ele jogava quando era com o Jorge Jesus. Pulgar de primeiro volante. Aí o Gerson de segundo volante já era. Né? Os dois jogadores, assim, a temporada do Pulgar, pra mim, ela é melhor que a do Thiago Maia. Eu também acho esse negócio de tirar. Não, tem que ser assim mesmo. Mas isso aí, Graça, aí foi a análise do pessoal aí. Tá travando tudo. Mas já deu pra gente dar um pouco da análise deles aí. Eu acho isso mesmo. Eu acho que depois que o Arrascaeta voltar, né? Voltar não, tiver 100%, tira o Thiago Maia e coloca o Gar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Fechou. Pedro não, Pedro e Bruno Henrique, Gabigol fora. Aí Pedro e Gabigol brigam ali por uma vaga ali, tá bom. Seja o que Deus quiser. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Eu acho que vai dar bom. E agora vamos torcer, né? Quem sabe o foguinho lá não dá uma tropeçada.